A Torá, que em hebraico significa a Bíblia, o texto bíblico, particularmente o Pentateuco, e, por extensão também, todos os livros do chamado Antigo Testamento, que para nós, judeus e antigo, não tem absolutamente nada. A Torá não é só uma narrativa, não é só um conjunto de histórias. A Torá, como princípio fundamental da tradição milenar judaica, é a expressão da sabedoria infinita de Deus. O grande cabalista Rabi Yitzhak Luria, que viveu há 450 anos na cidade de Tzfat, na Galileia, nos revelou que, a princípio, há 600 mil níveis de aprofundamento na Torá compatíveis com o raciocínio humano. E além disso, além dos 600 mil, a tendência é o infinito, porque se trata da sabedoria infinita de Deus. Quando nós falamos em Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacob, nós não estamos nos referindo somente a 3 personagens que efetivamente viveram há milhares de anos e que foram os genitores da nação judaica e os promoters de um único Deus, do monoteísmo divulgado e disseminado no mundo inteiro. A mística do judaísmo nos explica, no texto do Zohar, etc., nos explica que Avraham é um aspecto do Criador, Yitzhak é outro e Yaakov é um terceiro. Avraham é a expressão da bondade, da generosidade do Todo-Poderoso. Yitzhak, em contrapartida, é a severidade, o vigor, a limitação. E Yaakov é uma mescla, uma mistura fina entre os aspectos de bondade e severidade que vão resultar no aspecto de carisma, de atração pessoal na liderança, que compreende aspectos tanto de bondade como de severidade. Avraham beneficiava a todos na tentativa frenética de conscientizar a humanidade em sua geração da existência de um único Deus. Ele beneficiava com a sua bondade, com a sua dedicação pessoal àqueles que mereciam e, eventualmente, até aqueles que não fizessem por merecer. Yitzhak, na contrapartida, teve que selecionar as pessoas para conseguir apurar a qualidade em detrimento da quantidade. Todos aqueles que seguiam Avraham e a sua esposa Sará, e que eram milhares de pessoas, praticamente desapareceram na época de Yitzhak. Porque Yitzhak não só dava em termos de bondade, mas ele exigia, mais do que tudo, atitudes, compromisso, comprometimento de cada um. E muitos não estavam dispostos a se envolver com o aspecto da reciprocidade humana. Queriam receber, mas nem sempre estavam prontos para dar algo em troca. Yaakov é um outro mundo. Ele não é só bondade como avô, e ele não é só severidade como pai.
E Yaakov, ele constrói o merecimento. Ele habilita as pessoas para merecerem. Diferentemente do seu avô, que beneficiava até aqueles que não merecessem, diferentemente do seu pai, que exigia bastante, o suficiente somente para beneficiar aqueles que sim merecessem, Yaakov construía o mérito, habilitava as pessoas a sim merecerem. Por um lado, beneficiava a todos, construindo uma relação de reciprocidade. Por outro lado, na hora de beneficiar, era a dedicação total, sob forma do grande líder da geração. Nas orações diárias, 3 vezes por dia, no livro de orações, que é o Sidur, em hebraico, na parte principal das orações, que é a Amidá, aquele trecho que nós falamos, imóveis, em pé, sem nos mexermos, e balbuciando as palavras em voz baixa, bem concentrados, nós falamos Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Ve-Elokei Yaakov. Antes disso, nós falamos Baruch Ata Hashem Elokeinu Ve-Elokei Avoteinu. Bendito sejas tu, o Eterno, o nosso Deus e o Deus dos nossos ancestrais, os nossos pais dos patriarcas. O Deus de Avraham, o Deus de Isaac e o Deus de Yaakov. Perguntam os sábios, por que não colocaram vírgulas? O Deus de Avraham, vírgula, Isaac, vírgula, Yaakov. Na verdade, cada um captava a luz de Deus de uma forma pessoal e cada um era a expressão da atuação de Deus nos infinitos mundos espirituais, particularizada pelo aspecto respectivo de bondade, severidade e carisma, que seria a mescla fina, englobando o duplo aspecto. E assim devemos servir a Deus. Nós devemos servir a Deus com Avraham dentro de nós, com Yitzhak dentro de nós e principalmente com o Yaakov. Há a necessidade de englobarmos todos os aspectos da atuação de Deus nos mundos espirituais, sempre nos lembrando que nós somos a expressão de Deus nesse mundo. Como consta no texto bíblico, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não tem imagem. Imagem aqui é a referência à faísca divina chamada de alma, que nos anima por dentro, a cada um de nós. Semelhança significa o discernimento, que vem pelo processo intelectual. A capacidade intelectual que o ser humano tem de distinguir, discernir e escolher, optar por uma atuação, um comportamento e uma atitude em detrimento de outra. Isso nos faz sermos considerados por Deus a sua expressão nesse mundo. Todo e qualquer ser humano, em seu potencial maior, é divino. O ser humano é uma criatura divina, muito mais elevada do que as criaturas celestiais, que são os anjos, ou que outras criaturas, como os animais, como as plantas, mesmo os anjos que regem os planetas e as estrelas do universo, ainda podemos ser maiores, porque nós somos divinos, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, com a faísca divina nos animando por dentro e com a capacidade de escolher, visualizar, vislumbrar mais de um caminho, mais de uma trilha, de uma rota a ser seguida na vida e mesmo assim optarmos pelo bem, pelo mais positivo, pelo melhor. Por isso, nós devemos recorrer aos aspectos divinos dentro de nós.
As 10 formas de atuação de Deus nos mundos espirituais são chamados tanto no Zohar, obra básica da Kabbalah, como no Tânia, obra básica da Hassidut, como atributos divinos, chamados na linguagem cabalística de Sefirot. E esses atributos, eles vão descendendo de nível e se propagando nos infinitos mundos espirituais até se expressarem na conduta, no comportamento da alma divina dentro do corpo de cada indivíduo. São chamados de as midot, que são as qualidades ou intelectuais ou emocionais, que regem a nossa personalidade e a nossa atuação nesse mundo. Os patriarcas, como fundadores do monoteísmo, oficialmente nesse mundo, sendo divulgado, disseminado, difundido pelos 4 cantos, procurou abrir o caminho para uma sintonia maior com a vontade suprema de Deus. E cada um dentro de sua forma de atuação. Cada um é um veio, é uma luz, é um brilho dentro de cada um de nós, dentro de cada indivíduo, dentro de cada ser humano. Cada ser humano indistintamente tem um Avraham, tem um Yitzhak e tem um Yaakov no seu íntimo, na sua essência maior. E nós devemos ativar a nossa ligação com o Todo-Poderoso, recorrendo à luz que foi transmitida pelos patriarcas do monoteísmo, Abraham, Yitzhak e Yaakov. O Talmud diz qual é o qual é o preferido dentre os 3, e o Talmud nos revela é o patriarca Yaakov. Apesar de ele ter tido uma vida muito sofrida, ele conseguiu a simbiose, a síntese do trabalho do pai e do trabalho do seu avô. Yaakov foi aquele incumbido oficialmente para fundar a nação judaica. E diferentemente do seu avô, que gerou muitos povos, diferentemente do seu pai, que além de ter um filho exemplar, ele próprio também tinha um filho reacionário e antagônico à santidade, Esav. Yaakov, mesmo no exílio, mesmo fora de casa, mesmo sofrendo na mão de seu tio e sogro, mesmo tendo que passar pelas agruras, pelos percalços, pelas dificuldades e os grandes desafios na vida, ele conseguiu uma estabilidade pela educação, pela transmissão dos filhos, salvaguardando a particularização da orientação divina sob forma da nação judaica. O segundo nome de Yaakov é Israel, porque é ele que funda o povo de Israel. Os seus 12 filhos são os progenitores das tribos sagradas de Israel, que vão compor a nação judaica. Yaakov Avinu passou os seus melhores anos da vida, ele que teve uma vida muito sofrida, com muitas atribulações. O patriarca Yaakov passou os melhores anos de sua vida num buraco sem fundo espiritual chamado de Egito, um lugar totalmente obscuro do ponto de vista espiritual, onde o próprio faraó se considerava uma divindade. Era o suprassumo da idolatria. Lá, Yaakov conseguiu iluminar. Lá, o patriarca Yaakov conseguiu transformar o seu redor e revelar divindade no aspecto físico e material. Uma pequena curiosidade: futuramente haverá a revelação de Mashiach, ainda na nossa geração, nos nossos dias, iminentemente, com a redenção.
Dizem os nossos sábios que o preferido entre os patriarcas não será mais o Yaakov, e sim o patriarca Yitzhak. Yitzhak está ligado à severidade. Severidade, ela limita muito. É pouca luz, mas é uma luz diferenciada. A severidade, por mais limitante que seja, ela é quente, diferente da bondade, que é um pouco mais fria. A severidade vem com vigor maior. O que é severidade? É uma bondade oculta. É uma bondade tão elevada que tem que vir para esse mundo de uma forma disfarçada, limitada, oculta. Futuramente, a raiz da severidade será revelada. E aí, o nível de exigência será maior, por conta daquilo que o profeta já prediz, Veruach atumá aavir minaares. E Deus fala por meio do profeta, e o Espírito de Deus eu haverei de extirpar da face da terra. Não haverá mais inclinação do mal. Não haverá mais a morte. Não haverá mais antagonismos, sombras e obscurantismos em termos de revelação de Deus. Deus, subsequentemente, vai se revelar a revelação de Mashiach, ao surgimento de Mashiach e da tão almejada redenção. Por conta disso, a severidade será mais praticável nesse mundo. Hoje em dia, quando Deus está oculto dos nossos olhos, não podemos ser exigidos muito. Não podemos ser muito exigidos. Por isso, está escrito que o universo foi criado na base da bondade. Enquanto exílio, enquanto ocultamento de Deus. Futuramente, quando Deus se revelar de forma definitiva no mundo, esse Deus que não tem cara, não tem semblante, não tem corpo, Deus nunca nasceu, tampouco morreu, está acima da matéria, do espírito, do espaço, do tempo. Esse Deus que não pode ser visto com os nossos olhos, mas vai ser sentido com a nossa própria carne, com o nosso próprio corpo, ele haverá de se revelar. E aquele patriarca, que é aquele que tem menos texto bíblico dedicado a ele, Yitzhak, diferentemente do pai Avraham, diferentemente do filho Yaakov, é o mais discreto dos patriarcas. Não tem muita coisa sobre ele, mas será o principal patriarca futuramente. Por quê? Porque a raiz da severidade vai ser revelada no mundo. Aquela luz que ela vem sob forma oculta será revelada totalmente, um vigor maior, e nós poderemos ser exigidos num nível incomparavelmente maior, porque não haverá mais o mal, não haverá mais inclinação do mal, não haverá mais a morte, e nós poderemos desempenhar totalmente o nosso papel, a finalidade maior pela qual fomos criados, que é materializarmos nesse mundo a vontade suprema de quem nos criou, o Todo-Poderoso. E isso haverá de ocorrer, nas palavras do Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, nesses dias, nos nossos dias, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Muito bom, Rabino. Rabino, o Marcos pergunta, Rabino, assim como os patriarcas, existe algum tipo de espiritualidade ligada ao sangue? Porque parece que tudo é passado de pai para filho, ou seja, quer dizer que o filho de uma pessoa muito santa, tipo um patriarca, ele também vai ser uma pessoa muito santa? Nem tudo é passado de pai para filho. A prova que Avraham teve Yitzhak, mas teve outros filhos que não eram tão sintonizados com a missão dele, assim como Yitzhak. Yitzhak teve Yaakov, mas teve um filho um pouquinho diferente, que era Esaf, e que também não estava muito compromissado com a conexão com Deus. Yaakov, esse sim, teve filhos mais ligados a ele. Então, não é a transmissão genética que garante a espiritualidade. Já dissemos aqui, parafraseando os sábios do Talmud, que às vezes, muitas vezes, um discípulo, um aluno, tem uma ligação espiritual com seu mestre muito maior do que um filho com seu pai. O verdadeiro pai
que nós temos, além do biológico, que garante a nossa existência, garantiu, o verdadeiro pai é o nosso mestre. Os nossos mestres, o Talmud diz que o pai biológico traz a criança para esse mundo e o mestre a leva para o mundo vindouro, angariando méritos por meio de uma orientação positiva que posicione essa criança como pessoa de bem, pessoa proativa, pessoa conectada com Deus. A Sueli pergunta, Rabino, o senhor falou num programa passado que Avraham significa pai de todos. E o que significa Yitzhak? O que significa Yaakov? Qual que é o segredo do nome deles? Então, uma excelente pergunta. Avraham vem de Av Hamon Goim, que significa o pai de uma multidão de nações. Ele teve vários filhos que originaram várias nações. Yitzhak significa sorrirá. É aquela ideia de que futuramente ele será o patriarca principal na revelação de Mashiach e no mundo vindouro. Então, ele sorrirá mais do que na primeira etapa pela qual ele passou no mundo. Na verdade, é uma ideia da revelação maior de Deus que será definitiva com a redenção. Deus já passou de uma forma revelada no cume do Monte Sinai para milhões de pessoas, mas futuramente ele haverá de se revelar de forma total e definitiva nesse mundo. E Yaakov significa aquele que pega no pé, no calcanhar. Também está ligado à geração calcanhar, que é a geração que vem antes do Mashiach. Mas quando nasceu o Esaú, seu irmão Esaú, logo em seguida saiu do ventre materno a segunda criança, pegando no pé do Esaú. Daí vem aquela expressão popular brasileira, não pega no meu pé. Ele pegou no pé do Yaakov, mas qual que era a ideia? Do pé do Esaú. Qual que era a ideia? Que o patriarca Yaakov tinha dois objetivos na vida. Continuar o caminho dos seus ancestrais, do seu pai e do seu avô, e também elevar faíscas divinas extremamente sagradas que se encontravam no íntimo, na essência maior de Esaú. Esaú tinha uma origem espiritual mais elevada ainda que o próprio Yaakov, mas que estava totalmente oculta sob forma de uma pessoa perversa, de uma pessoa obscura. Yaakov conseguiu elevar as faíscas de seu irmão Esaú. Pergunta bombástica da Lídia. Rabino, você fala dos monoteístas, que os patriarcas são os primeiros monoteístas, mas não seria Adão ou até mesmo Noah os primeiros monoteístas? Sem sombras de dúvida, Adão, Noah, Shem, antes de Noah, Hanoch, Metushelach, Matusalém, Hanoch, ele foi tomado por Deus, todos eles eram monoteístas, mas eles tinham um trabalho mais voltado para si mesmos. Eles eram mais introspectivos, não procuravam mudar a geração. A partir de Avraham, houve uma revolução no mundo, no sentido de tornar a humanidade inteira monoteísta, ou pelo menos a tentativa de lançar as bases e as diretrizes para o monoteísmo. Esses tzadikim, essas almas iluminadas anteriores ao patriarca Avraham, não se empenharam em transformar o mundo, a humanidade e a geração. Diferentemente dos patriarcas que procuraram nortear toda a humanidade com uma mensagem maior de que existe um capitão nessa embarcação que se chama Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Última pergunta, Rabino. Do Narciso. Rabino, por gentileza, poderia me explicar sobre Yitzhak abrindo poços? Qual que seria o segredo? Excelente pergunta, que é essa pergunta expressa nos textos da filosofia hassídica. O trabalho do Yaakov era revelar a luz. Os poços não eram só poços físicos. O poço de água, ele é uma fonte de vida para as pessoas. Então, o trabalho dele era de revelar a espiritualidade que estava oculta sob forma da severidade que era a atuação dele. Ele cavava poços
porque por meio da atuação dele, ele criava uma sintonia com a fonte de vida maior que é Deus. Esses poços não eram só no âmbito físico, não. Poços significam fonte de água, e água é a própria Torá. Água é a fonte da vida. Deus é a fonte maior da nossa vida. Shkoye, Rabino. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.